apresentar para vocês o processo de teste dentro das metodologias ágeis, como é que funciona. Vamos falar um pouquinho de especificação ágil e de casos de teste de aceitação, testes unitários automatizados, são chamados também de testes de regressão, e falar da pergunta que não quer calar, e os testes de integração, né? Já que no método tradicional, né, nos processos tradicionais de desenvolvimento de software, a gente tem uma etapa lá que é teste de integração, e no teste ágil a gente fica com essa pergunta, e os testes de integração? Então, assim, os princípios dos métodos ágeis dizem para a gente priorizar indivíduos e interações em detrimento de documentação detalhada. Por conta disso, né, os métodos ágeis não produzem especificações detalhadas. Tá? Então, a gente não tem aquele plano de teste igual a gente tem no método de desenvolvimento tradicional, tá? Que é totalmente documentado. Assim. Então, mas, mesmo assim, a gente tem testes nas metodologias ágeis e existe a especificação relacionada para a gente fazer os testes. Tá? Então, assim, a especificação de requisitos que existe na metodologia ágil é história de usuário, né? Então, vamos dar uma olhada aqui numa história de usuário e vamos ver como é que aparece aqui os testes de aceitação ou critérios de aceitação, né? Então, assim, a gente tem uma história bem simples aqui, eu peguei um exemplo. Eu, como usuário, eu quero poder me registrar online para que eu possa comprar online, fazer compras online. E aqui tem uma lista de critérios de aceitação para essa história de usuário. Né? O usuário que só pode submeter um formulário preenchendo todos os campos, o e-mail não pode ser um e-mail livre, é isso? Mas not be a free e-mail, a submissão do mesmo IP só pode ser feita 3 vezes a cada 30 minutos, um monte de regrinhas aqui de segurança, né? O usuário só pode submeter o formulário preenchendo todos os campos necessários e o usuário vai receber uma notificação de sucesso do registro. Tá? Então, assim, em termos de especificação, essa especificação ela é muito abrangente, tá? Então, assim, naquela história de usuário, a gente não consegue saber, por exemplo, quem são os campos necessários, né? Ele fala de required fields. Required fields são os campos obrigatórios, né? Então, mas quais são os campos obrigatórios? A história de usuário não está mostrando, porque ela está aqui só no alto nível, né? Então, ainda falta aqui um monte de coisas, como detalhamento das histórias de usuário. Muitas vezes a gente usa protótipos para complementar a especificação de histórias de usuário e a gente conseguir ter uma visualização melhor do que é isso aqui efetivamente. Tá? É uma boa prática. Ou seja, quanto mais aberta a especificação, mais subjetivos são os testes. A gente não consegue ter uma especificação de teste precisa com uma especificação que é muito aberta. Tá? Então, assim, o Agile, ele tem essa deficiência, mas que eles tentam superar isso com aquela questão de estar o cliente presente, estar a equipe toda na mesma localidade, e a gente poder resolver esses problemas verbalmente, assim, sem uma documentação específica. Dá para resolver verbalmente? Dá, mas é aquela questão da especificação volátil também, né? Então, o cara uma hora te diz uma coisa, na outra hora te diz outra. Então, como é que você consegue saber exatamente o que é em cada momento, né? Se a pessoa mudar de opinião, a tua especificação muda. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados para a gente ter uma especificação mínima, mas que seja suficiente para a gente fazer teste razoável. Então, minha sugestão para vocês, né? Assim, a especificação textual, ela é muito verbosa. Então, quando a gente vai fazer especificação de requisitos formal, né? A gente tem aquele documento de especificação de requisitos, onde a gente descreve caso de uso, tá? Escreve regra de negócio, e aí tem regra de negócio para tudo.
e no final das contas fica um documento gigante, mas que é preciso em relação ao que é a especificação do software. Nos métodos ágeis, a gente quer evitar esse tipo de coisa para ganhar agilidade. Então, uma das coisas que dá agilidade é, por exemplo, protótipo. Tá? Porque a gente fazer a especificação em formato de texto dá muito trabalho. Então, às vezes, uma especificação visual, uma complementação, seja em texto, seja em, por exemplo, um vídeo gravado, ajuda muito na hora de fazer uma especificação ágil. Tá? E outra dica que eu dou aqui para vocês é não esqueça dos requisitos não funcionais. Quando a gente escreve história de usuário, a gente tende a escrever só a parte funcional. E, assim, a parte não funcional, muitas vezes, é muito importante. Tá? Então, assim, atentem aos requisitos não funcionais quando forem escrever as histórias de usuário, tá? Para que você possa ter os critérios de aceitação não funcionais também. Aquele exemplo que tem aqui, ó, a gente tem um requisito de segurança aqui sendo implementado, um teste de aceitação, tá? E como é que funciona, assim, o processo no tempo, né? A gente viu lá todo um modelo V, né, no processo de desenvolvimento tradicional, para a gente poder organizar as atividades de teste no tempo. Se você der uma olhada nos métodos ágeis, como, por exemplo, um Scrum da vida, você vai ter um momento de especificação onde você escreve e detalha as histórias de usuário. Isso tipicamente acontece um primeiro momento no backlog do produto, quando você está especificando de alto nível as histórias de usuário. Um segundo momento no detalhamento do sprint, quando você detalha as histórias de usuário, e aí necessariamente você tem que ter os critérios de aceitação lá bem especificados para você poder testar. Durante o sprint, né, quando a gente está fazendo o sprint no Scrum, existe lá o Kanban, que é aquele quadro visual, onde você vai colocando as atividades relacionadas às histórias de usuário e vai seguindo ela do backlog para desenvolvimento. E você pode ter uma sessão, assim, é saudável você ter uma sessão de testes ou de verificação no seu Kanban, para que depois que as coisas estejam prontas no Done, você não passe direto, né? E ninguém verifique isso. Tá? Então, assim, a verificação ela tem que ser feita rodando minimamente os testes de aceitação, tá? Para depois isso ser considerado realmente feito. Tá? Assim, isso não é a única coisa de testes na parte ágil, tá? Mas quando a gente está falando do nível de teste de aceitação, um nível de teste de sistema, tá? É assim que é feito. Tá? Quando a história de usuário é movida para uma sessão feita, existe uma coluna aqui de verificação, o desenvolvedor faz, depois alguém verifica isso e depois realmente está feito. Os testes de aceitação, eles são feitos lá junto com o PO quando você vai fazer a entrega do sprint, tá? Mas, assim, isso aqui, esse teste aqui dentro da equipe, seria o equivalente aos testes de sistema, tá? Que você faz antes dos testes de aceitação. Você não vai lá se reunir com o Product Owner para entregar e fazer os testes de aceitação com ele sem ter feito os testes de aceitação antes dentro de casa, né? Senão o risco é muito grande. Tá? Existem nomes alternativos, hoje em dia esse nome aqui está muito na moda para falar de teste de aceitação e teste de sistema. Tá? Teste end-to-end nada mais é que teste em nível de aceitação / sistema. É a mesma coisa. Tá? Só mudaram o nome para dizer que estão fazendo uma coisa diferente. Não, é a mesma coisa. E a gente consegue automatizar assim, esse teste end-to-end, ou teste de aceitação, teste de sistema, usando algumas ferramentas comuns, como o Selenium ou o Cypress. Isso estou falando de teste web, tá? Sistemas web. E às vezes, muitas vezes, sistema mobile também, mas aquele mobile web encapsulado para mobile. Tá? Se você for entrar em cada tecnologia específica, aí as ferramentas mudam, tá?
Além disso, né, a gente trabalha no Agile no nível de teste unitário. Tá? O teste unitário para o Agile ele é fundamental, tá? Porque a gente não tem muitos mecanismos no Agile de organização, por exemplo, de uma arquitetura do software, das estruturas internas do software. Então, assim, o que garante que a gente vai conseguir fazer uma arquitetura ou evoluir o software de uma forma razoável, quando a gente está trabalhando com Agile, são os testes automatizados unitários, tá? Ou testes de regressão. Por quê? O Agile, ele preza pela facilidade de mudança. Então, para você conseguir ter essa facilidade de mudança, você tem que ter teste automatizado. Tá? Por quê? Como é que você vai saber, se você vai mudar toda hora, como é que você vai saber se você não está quebrando alguma coisa que já está pronta ou que já está funcionando? Tá? Então, esse que é a ideia dos testes que são chamados de regressão. O nome regressão ele vem do que evita que o software regrida, tá? Ou seja, que ele ande para trás, ou alguma coisa que funcionava deixa de funcionar. E a gente consegue isso com testes unitários automatizados. Tá? Então, assim, devido à falta de design dos métodos ágeis, você precisa ter uma forma de mudança facilitada. E você consegue isso a partir dos testes. Automatizados, é claro. Né? Só vou mostrar aqui umas imagens para vocês terem uma noção de como é que são esses testes. Né? Então, assim, são uns print screens retirados da internet. Né? Você tem aqui um teste automatizado, né, aqui em Java, onde você tem um programa, que é um programa que vai executar testes automatizados, e cada programa desse tem um método, que é um caso de teste, é marcado aqui com @teste, e aí existem alguns métodos que são chamados de asserções, tá? E essas asserções verificam certas condições depois de executar o programa, ou executar algum método, para verificar se o resultado esperado o resultado obtido é idêntico ao resultado esperado. Tá? Então, a lógica por trás dos testes unitários automatizados é essa, aqui, só para mostrar um exemplo rápido para vocês. Alguns detalhes sobre o processo de desenvolvimento de testes unitários automatizados. Quem faz os testes unitários automatizados são os próprios desenvolvedores. Tá? E aí vem um questionamento que é: será que os desenvolvedores sabem testar? Sabem o que testar e como testar? Tá? Então, assim, alguma coisa ou alguém tem que ajudar os desenvolvedores a fazer esses testes. E uma das coisas que ajuda são o que a gente chama de critérios de cobertura. Tá? O critério de cobertura, ele mostra de alguma forma para vocês o que está sendo testado, qual parte do programa está sendo testado, para cada teste automatizado. Isso não é o critério de cobertura, isso é a cobertura em si. Tá? Quando você executa um teste, você é mostrado ali quais são os pontos do código que estão sendo exercitados. Tá? Isso te ajuda a você identificar se você está esquecendo de testar alguma coisa. Tá? Vamos dar uma olhada aqui só por alto, né? O que é essa cobertura de testes, né? Então, digamos que você tem um programa, isso aqui eu estou mostrando a imagem do IDE para dar um exemplo para vocês de como é que a gente consegue visualizar o que está sendo exercitado, qual código está sendo exercitado durante a execução de um teste automatizado. Então, digamos que você tem uma classe aqui, ó, em Java também, e aí executou os testes unitários, tá, automatizados, e você está usando alguma ferramenta para medir a cobertura. Tá? É chamado de cobertura mesmo, tá? Cobertura ou coverage. Tá? Então, para cada linguagem de programação ou ferramenta de teste, a gente acaba tendo uma ferramenta correspondente que mede aí a cobertura. E aí, nesse caso aqui, o que está em verde é o que foi executado completamente pelo teste. Então, ele mostra as linhas aqui, ó. Tá vendo em verde? Em amarelo é parcialmente coberto. Então, imagina, você tem uma expressão lógica aqui. Tem if igual a null.
Tá? Olha só, quando você tem if igual a null, aqui, qualquer if que você tem no mínimo 2 caminhos. Tá? Você tem um caminho que é entrar no if e você tem um caminho que é passar direto no if. Então, quando está amarelo aqui, significa que das possibilidades dessa expressão lógica aqui, nem todas elas foram cobertas, nem todas elas foram testadas. Então, aqui você só testou um caminho. No caso, qual caminho que foi testado aqui? Ó? O cara testou if, a parte de dentro aqui está vermelha, ou seja, não é coberta. Assim, na suíte de teste que rodou, nenhuma vez essa linha aqui foi executada. Tá? O que significa isso? Isso significa que ninguém testou isso aqui, ou não está testado essa linha de código específica. Tá? Então, assim, só voltando para o parcialmente coberto, né? Se você passou aqui, ó, aqui tem um monte de expressões lógicas, inclusive uma expressão lógica super complexa aqui, e não está sendo exercitada a parte do if, né? Isso significa que os seus testes não estão adequados, né? Acho que a gente poderia liberar um software para uso com linhas de código que não foram exercitadas durante os testes. Acho que é muito arriscado, né? Porque quando uma pessoa for executar isso aqui em produção, se entrar aqui e tiver realmente um defeito, você tem um risco associado que ninguém nunca executou isso aqui e não sabe se isso aqui dá um defeito mesmo, ou não. Tá? Então, assim, os critérios de cobertura, pelo menos os básicos aqui que a gente olha direto no código-fonte, eles visam te ajudar a saber se você minimamente testou aquele código. Minimamente, que eu digo, é porque você pode ter entrado aqui, pode estar verdinho aqui, coberto, e ainda pode ter um defeito aqui. Tá? Por conta de questões do tipo, as asserções que foram feitas não são adequadas para verificar o defeito. Tá? Então, o cara pode estar passando aqui nessa linha de código, ele retorna aqui, por exemplo, uma data em formato de string, e lá no teste automatizado, quando vai fazer um assert, que é essa parte aqui, o cara, em vez de fazer um assert com a data exatamente que tinha que ter sido retornado, ele faz um assert, retornou alguma coisa, está certo. Tá? Então, pode ter um defeito ali e ainda não está sendo coberto. Então, assim, cuidado com o critério de cobertura, porque isso aqui só te dá uma informação sobre as questões mínimas relacionadas com o teste. Não quer dizer que você tem, por exemplo, um critério de cobertura de 100% do seu código. Mais para frente a gente vai falar dos vários critérios de cobertura, tá? E o teu software está bem testado. Tá? Então, para estar bem testado, a gente ainda tem um pouquinho mais de coisas para fazer. Tá? Exemplos aqui de ferramentas, né, que servem para programação de testes unitários, né? JUnit, CppUnit, XUnit. XUnit, assim, cada linguagem de programação geralmente vem a linguagem de programação e Unit. Tá? Então, esse é um padrão de nome aí para ferramenta de teste automatizado. Tá? Aí, para a gente fazer medição de cobertura de código, tá? Cada linguagem de programação tem a sua diferente também. Então, por exemplo, em Java, o Jacoco é o mais conhecido. Em C# a gente tem o Coverlet. E cada linguagem de programação tem outras. Cuidado, tá? Porque essa aqui é a máxima que a gente tem aqui, não só em programação, testes, mas em engenharia de software em geral, né? A fool with a tool is still a fool, né? Uma pessoa, um cara que não sabe fazer as coisas, não adianta dar a ferramenta para ele que ele não vai conseguir fazer com a ferramenta. Tá? Então, não adianta você focar em teste unitário automatizado sem saber projeto de caso de teste. Tá? Porque projeto de caso de teste é a inteligência dos testes. É como é que você projeta os testes para encontrar os defeitos. Tá? E aí você usa uma ferramenta para automatizar esses testes que foram projetados por alguém que sabe projetar testes. Tá? É claro, se o desenvolvedor não sabe projetar teste, provavelmente
ele vai tentar usar a ferramenta da forma errada e não vai ter o resultado esperado. E aí, respondendo aqui E os testes de integração? Essa pergunta aqui é uma pergunta que não quer calar sobre os métodos ágeis. E aí, será que eu não faço teste de integração? Será que eu não tenho teste de integração no método ágil? Né? O que é o teste de integração? É o teste de se os módulos se conversam e se não tem nenhum problema de comunicação entre os módulos. Tá? Então, assim, como é que a gente faz isso sem um projeto de design, sem um projeto de integração, aí, um projeto de arquitetura? Então, a maioria das equipes que eu já vi trabalhando em métodos ágeis fazem teste de integração de uma forma ad hoc. Tá? Então, assim, não tenho arquitetura, não sei exatamente quais são os módulos e como é que eles se comunicam, a gente faz um teste de integração meio que sem muito critério. Não é legal porque, assim, você pode ter problemas de integração e não fazer os testes de integração te deixa, assim, com algum risco, tá? Você pode falar assim, pô, não, mas a minha equipe usa integração contínua. Tá? A integração contínua é outra coisa, não é a mesma coisa de teste de integração. Você, a cada código, você rodar lá os testes de regressão quando você sobe para o repositório, você está garantindo que não está quebrando nada para trás, né? Está fazendo teste de regressão. Mas não necessariamente as coisas que você, por exemplo, o módulo novo que você incluiu, você está incluindo testes que sejam de comunicação com os outros módulos. Tá? Então, assim, a gente ainda tem uma deficiência sobre como é que fazer teste de integrações no Agile, porque você precisa ter uma arquitetura ou precisa ter um design de módulos para você fazer os testes de integração de forma adequada. Tá? Então, tem algumas propostas para incluir isso no Agile, né? Como, por exemplo, engenharia reversa dos módulos de interface seguida de teste de integração, usar alguma ferramenta de engenharia reversa para extrair a arquitetura do código e depois fazer a integração disso. Ou você pode ter uma abordagem que hoje em dia é mais comum, tá? Que é você incluir sprints de arquitetura ou tarefas de arquitetura dentro dos sprints, tá? Para que você tenha um mínimo de organização dos seus módulos. E aí, é claro, se você tem tarefas de arquitetura ou sprints de arquitetura, você pode incluir os testes de integração junto deles. Tá? Então, isso é uma possibilidade também. Tá? Eu tenho um texto lá que eu produzi durante o meu doutorado sobre como introduzir gradualmente a arquitetura em métodos ágeis. Eu vou deixar aqui o link para vocês, se alguém tiver interesse em ler, aí pode ler por aí. Então, o que a gente falou? A gente falou aqui do processo de teste ágil, especificação ágil e casos de teste de aceitação, testes unitários automatizados de regressão e os testes de integração, essa pergunta que não quer calar. Tá? Na próxima aula, a gente vai entrar mais em detalhes em testes de aceitação, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre teste de aceitação quando a gente está trabalhando com caso de uso, teste de aceitação quando a gente está trabalhando com história de usuário, e os protótipos de interface e os testes aí com os protótipos de interface.